E nesta noite maravilhosa, 17 de junho de 2020, mais uma quarta-feira para trazermos a reflexão da palavra de Deus para você, para a sua vida e para a sua família. Então seja muito bem-vindo em nome de Jesus a mais uma live, a mais uma reflexão aqui onde Deus tem o propósito de nos doutrinar, de nos abençoar com a sua palavra. Então, nesta noite, nós iremos crescer, com certeza, na graça e no conhecimento do nosso Deus. Então, eu te convido, nesta noite, a crescer. Vamos crescer. Quero que você possa, nesse momento, estar abrindo a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 13, e nós vamos estar lendo apenas o versículo 11, tá bom? Já está separadinho aqui, já está tudo ok para lermos, mas antes de mais nada, gostaria de desejar a você a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a você e a sua família. E toda a Igreja Batista em Redonda, sejam bem-vindos a mais essa oportunidade que temos, a mais esse privilégio. Nós temos usado aí esse slogan que diz, prédio fechado, igreja aberta, porque nós estamos dando continuidade ao trabalho do Senhor, mesmo diante desta pandemia, nós não podemos parar. A igreja do Senhor nunca parou, nunca houve um tempo em que a igreja parou, em que a igreja deixou de existir. Pelo contrário, quanto mais a situação é difícil, mais a igreja do Senhor aparece, porque a igreja de Deus, ela é o grande propósito do Senhor, ela é a luz para iluminar a escuridão, as trevas, para achegar a poderosa mão do Senhor. Ele usa a sua igreja, ele usa seus servos, ele usa seus filhos, e a igreja é a esperança que o Senhor colocou nessa terra como representação do Altíssimo, do Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, vamos crescer, tá bom? Hoje o tema é crescimento. Está em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11. E Paulo nos diz o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, raciocinava como menino, mas quando se tornou adulto, ele desistiu das coisas de menino, né? Isso significa que Paulo cresceu, isso significa que Paulo chegou à maturidade espiritual, tá? O propósito de Deus é que cada um de nós, que cresçamos também, nós possamos crescer em tudo, né? Como está em Efésios capítulo 4, versículo 15, e este crescimento implica ou não somente aqui o amadurecimento ou um crescimento físico, ou talvez financeiro, ou talvez profissional, mas a conotação implícita aqui é exatamente no amadurecimento em todas as áreas, e para tal é imprescindível que nós venhamos a abandonar as coisas de criança, sabe? Isso deve ser varrido das nossas vidas. Nós precisamos crescer. Este é o propósito de Deus. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, aqui Paulo, ele vai usar o verbo desistir, né? Aqui Paulo, nesse verbo, arremete aqui a ideia de uma decisão, né, com base em uma escolha, né, que certamente ela nos abençoará, né? Deixar as coisas de criança, é importante a gente abandonar as coisas de criança. A criança, eu costumo dizer que inocentemente, ou talvez por conta da imaturidade, a criança causa a bagunça. A criança, ela causa a sujeira, o barulho, brigas,
né, confusão. E muitos estão dentro das igrejas ainda assim, ainda como crianças imaturas que precisam crescer, né? Como eu já falei, crescer em estatura é importantíssimo, mas crescer em espiritualidade, crescer em equilíbrio emocional e principalmente em amor a Deus e em amor ao próximo é essencial. Nós devemos veementemente rejeitar a possibilidade, né, de sermos crianças aí nestas áreas, né, de sermos pequenos nessas áreas. E aí existem algumas áreas que são fundamentais para o nosso crescimento. Por exemplo, como eu falei, nós precisamos crescer em espiritualidade. Como podemos crescer em espiritualidade? Para crescermos em espiritualidade, nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos ler mais a palavra, ter mais tempo para ler a palavra de Deus. Nós precisamos jejuar, nós precisamos orar mais, nós precisamos ter propósito na vida espiritual. Se você não tem propósito na sua vida espiritual, se você não cresce, se você não tem se alimentado como deve se alimentar, consequentemente você vai deixar de crescer. E o pior, você pode adoecer espiritualmente, você pode morrer espiritualmente, porque você vai deixando as coisas da carne tomar conta da sua vida. Você não vai se preocupar mais com as coisas de Deus, e aí então você vai começar a ficar raquítico, vai ficar pequeno, vai adoecer e vai morrer espiritualmente. E isso inclui a sua vida espiritual, isso inclui a sua salvação. Você não pode continuar como menino. Pastor, mas então se eu não busco esse crescimento, eu posso diminuir? Com certeza, porque a palavra de Deus, ela fala nessa luta, e é uma luta constante, e é uma luta que não dispensa ninguém. Todos passam por esta luta. É uma luta da carne contra o espírito, uma luta do espírito contra a carne. Eles lutam contra si exatamente para ter o domínio das nossas vidas. Se eu não alimento bem o meu espírito, a carne vai tomar conta da minha vida e eu vou estar perdido, porque o espírito é quem deve nos controlar, porque o espírito, ele vem com fruto, e esse fruto do espírito é quem nos ajuda a viver e viver de uma maneira saudável, termos saúde espiritualmente, tá falando. Então nós precisamos ter esse fruto do espírito fluindo sempre em nossas vidas, que é o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a benignidade, o domínio próprio. Nós precisamos ter esse fruto em evidência, tá? Melhor falando, em nossas vidas. Mas para isso nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos ler mais a Bíblia. Sabe, se você não tem lido a Bíblia, tire um momento para ler a Bíblia. Que horas, pastor? Não sei. Isso aí é você quem sabe. Você que sabe o melhor horário de poder estar buscando a Deus. Pode ser na madrugada, pode ser de manhã cedo, quando acordar. Pode ser ao dormir, à noite, antes de dormir. Você pode abrir a palavra de Deus, fazer aquele momento, aquele devocional com o Senhor. Ah, pastor, mas eu tive um dia cansativo. Todos nós nos cansamos. Mas eu te pergunto, Deus se cansa quando você precisa dele? Nós temos esperança no Deus exatamente por conta disso, que Deus não dorme, porque a qualquer momento que a gente precisa dele, ele está ali. E eu digo mais, se nós não temos tempo para a palavra de Deus, eu quero dizer que Satanás tem tempo suficiente e busca aproveitar esse tempo para poder estar tentando destruir a sua igreja, está tentando destruir os seus servos, seus filhos, a sua família. Então é necessário que você se preocupe com isso, que você realmente coloque aí em primeiro lugar as coisas de Deus na sua vida. Nós precisamos ter mais tempo, né, para a leitura, para o estudo da palavra de Deus. Nós precisamos também
crescer nessa graça e no conhecimento do Senhor, né, que está lá em 2 Pedro 3,18, né? Nós precisamos crescer também no equilíbrio emocional, nós precisamos ter a nossa alma curada, nós precisamos ter prosperidade, tá? No crescimento do Senhor, nós precisamos crescer, nós precisamos ficar bem com Deus, nós precisamos dizer, eu estou pronto, eu estou pelo menos à disposição de Deus, eu estou aqui para trabalhar para Deus, para fazer a vontade do Senhor, e para isso eu preciso crescer também no meu equilíbrio emocional, preciso ter a minha alma curada, preciso andar de cabeça erguida, sabe, sem se preocupar, sem estar me incluindo, me envolvendo com coisas emocionais, com raiva, com ira, sabe, com rancor. Eu preciso tirar isso da minha vida, você precisa tirar isso da sua vida, você precisa eliminar isso do seu coração, né? Você precisa também crescer em amor ao próximo. Olha como isso é importante, né? Jesus disse, olha, aquele que não receber um dos meus pequeninos, aí não está me recebendo, né? Aquele que não der um prato de comida a alguém, a algum dos meus pequeninos, está deixando de dar a mim também, né? E ele fala também de maneira contrária, aquele que dá um copo d'água a um dos meus servos, a um dos meus pequeninos, está dando a mim também. Então esse amor ao próximo, ele não é apenas de palavras, esse amor ele precisa fluir, né, de maneira natural, como o Senhor nos ensinou, em ações, né, ações que venham alimentar, que venham abençoar, que venha trazer um cuidado para aquele que precisa, que venha trazer a cura para aquele que está enfermo. Então, assim, a atitude de amor, ela precisa existir apenas como um sentimento, né? Porque o nosso Deus, ele prova esse amor quando ele entrega o seu único filho para morrer por nós, nós ainda sendo pecadores, né? Romanos 5:8. Então, para isso, meus irmãos, Deus prova esse amor de maneira prática, e nós também precisamos estar tratando isso de maneira prática. Veja que se eu tenho equilíbrio emocional, se eu tenho amor a Deus, eu também vou ter amor ao meu próximo, eu não vou estar me envolvendo em coisas de crianças, né? Estarei me envolvendo em coisas de adulto, que tem equilíbrio, que tem controle emocional, que tem vida, né? E que tem, acima de tudo, amor por Deus e pelo próximo, tá? Você precisa também crescer no amor à igreja de Cristo, né? Jesus diz que ele deu a sua vida por amor à igreja, né? Ele deu a sua vida por amor a nós, a igreja do Senhor. Então nós precisamos também amar a igreja, precisamos contribuir, nós precisamos cooperar, nós precisamos participar, nós precisamos fazer parte dessa igreja como um corpo que vai trazer crescimento, né? Nós também precisamos crescer no nosso testemunho pessoal. Eu preciso dizer às pessoas, eu preciso mostrar às pessoas o que Deus fez por mim, o que Deus tem feito por mim e aquilo que o Senhor vai fazer ainda por mim. Deus, ele tem uma promessa para nós. Nós estamos aqui nessa terra de forma passageira, iremos passar por aqui. A Bíblia diz que nós somos apenas forasteiros aqui. Um dia nós estaremos indo morar na terra santa, ali no lugar celestial, que o Senhor está preparando para nós. Um lugar de glória, um lugar de paz, um lugar de amor, um lugar onde não vai haver doença, onde não vai haver essa pandemia, onde não vai haver a morte, mas ali nós estaremos diante do nosso Deus, veremos para sempre. A palavra de Deus diz que ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, não haverá mais sofrimento nem dor, nós viveremos ali em paz para sempre, estaremos ali para sempre diante do nosso Deus, ali de maneira clara, onde nós não precisaremos mais dessa luz,
mas a luz é o próprio Deus. Ele é a luz do mundo. Amém? Nós precisamos também crescer nessa visão familiar. Nós precisamos viver e nos comprometer com o crescimento também da nossa família, dos nossos filhos, né? Nós precisamos, como casal, como família, permanecer casados e cuidar dos nossos filhos, encaminhar os nossos filhos, não apenas profissionalmente, né, mas principalmente na vida espiritual, né? Que os nossos filhos sejam, acima de tudo, bem-sucedidos espiritualmente, que eles nunca venham a abandonar o caminho do Senhor, que eles possam permanecer para sempre junto com a gente, com essa família unida, para crescermos, para podermos, em nome de Jesus, alcançarmos essa maturidade juntos também. Nós, como eu falei no início, Paulo ele usa aqui o verbo desistir, e esse verbo desistir significa tomar uma decisão, significa realmente buscar a coisa certa para poder continuar. E aqui nós temos alguns exemplos de coisas que nós devemos desistir. Precisamos desistir das birras, do emburramento, do egoísmo, das brigas, das discórdias, das infantilidades, das picuinhas, das fofocas, da maledicência, do descompromisso, da deslealdade, a desistir de estar sempre certo, das mágoas, dos rancores. Precisamos desistir dos ressentimentos e outras coisas que nos adoecem. Se você pensa que o ressentimento faz mal para outra pessoa, de jeito nenhum, vai fazer mal para você. Você quem vai ficar doente. E talvez a outra pessoa que você quer o mal dela, vai viver feliz, vai viver bem, vai ter saúde, vai ter paz, vai ter prosperidade, e você vai adoecer. Então não guarde isso na sua vida não, tá? Seja como Paulo, cresça, amadureça, alcance a maturidade e a maturidade de Cristo, né? Eu compreendo que todas estas coisas, elas acontecem exatamente por falta de crescimento e por falta de conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz que nós devemos crescer, porque esse crescimento mostra que nós sabemos o que nós estamos fazendo, e nós sabemos do que é importante para as nossas vidas. E claro, quando a gente cresce com Deus, isso não faz mais parte das nossas vidas, tá? Independente do tempo que nós temos de igreja, isso é importante. A gente precisa eliminar isso da nossa vida. Quando eu tenho problema com outro irmão, eu estou sendo criança, eu estou sendo imaturo, eu estou provando que eu não cresci, eu estou provando que eu não tenho conhecimento de Deus. Por isso é preciso a gente crescer. Tá? Como crescer? Como a gente já viu, a gente precisa se alimentar da palavra de Deus e precisamos rejeitar toda a maldade e todo o engano, né? Aqui em 1 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 3, diz assim: portanto, livrem-se de toda a maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Glória a Deus, aleluia, né? Então a palavra de Deus é clara aqui, que diz que nós devemos nos livrar de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia e de toda inveja e qualquer espécie de maledicência, né? Nós precisamos também crescer junto com o corpo de Cristo, né? A palavra de Deus diz em Colossenses 2,19, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua todo o crescimento dado por Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 19. Né? Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas, apesar de terem crescido fisicamente, preferem continuar como
crianças, né? Porque dessa forma eles vão ou podem fazer tudo o que desejam em sua alma, e aí então também não precisam negar a si mesmos, né? Não desistir das coisas de criança é um caminho perigosíssimo, né? E pode comprometer até a área da sua salvação, né? E o que você está esperando? Vamos crescer como igreja, como servos, como chamados, como filhos, como obedientes ao Senhor. Eu espero que depois que passar toda esta pandemia, nós possamos voltar aí com alegria, em paz, em amor, em comunhão, se confraternizando, amando, cuidando uns dos outros, e que a igreja do Senhor, ela cresça, ela possa alcançar a maturidade, para que ela possa também resgatar muitos que estão lá fora precisando aí conhecer a Jesus Cristo, né? É tempo de crescer, né? Vamos juntos como igreja andar nesse caminho da maturidade e do crescimento. Que Deus nos abençoe grandemente. Foi muito bom estar com você nesta quarta-feira aqui. Gostaria de mandar um grande abraço também para aqueles que estão nos acompanhando. Eu até falei na nossa live de domingo à noite, do nosso culto, que infelizmente eu não tinha como mandar o meu abraço para todos que assistem, né? Por conta de que isso depende muito de você mesmo, quando você tem que colocar o seu comentário para poder a gente escrever o seu nome, né? Então aqui eu tenho algumas pessoas que está aqui fazendo comentário, por exemplo, a Jaine Silva. Deixa eu entrar por aqui rapidinho. Muito bem, não vou conseguir, tá? Não vou conseguir mais aqui, mas queria mandar o meu abraço de maneira em geral, para você que me assiste nesse momento, para você que nos acompanha, e por você também, que no outro momento vai assistir este vídeo, esta pregação. Queria pedir para você compartilhar com os amigos também. É importante que todos possam crescer juntos aí, juntamente conosco. Então, o meu abraço, Deus abençoe. Gostaria de orar por você, pela sua família, nesse momento, para que Deus nos abençoe, para que o Senhor nos dê o crescimento como igreja. Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade, o privilégio que tivemos. Estamos aqui juntos, ó Pai, reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Que esta palavra, Senhor Deus, adentre em nossos corações. Que ela tenha lugar, Pai, em nossos corações. Que ela possa ter o propósito, o proveito pelo qual o Senhor está nos enviando, para que nós possamos crescer, para que possamos, ó Deus, chegar à maturidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, muito obrigado, abençoa as famílias nesse momento, abençoa nossas vidas, nos dá saúde, nos livra do mal, e assim, Pai, eu oro também por aqueles que estão enfermos, que o Senhor, em nome de Jesus, possa estar possibilitando a cura. Quero nesse momento aproveitar aqui e pedir pelo pai da irmã Ana Patrícia, que está hospitalizado. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, que o Senhor venha estar curando, ó Pai, este homem, ó Deus, tira, elimina tudo aquilo, ó Pai, que é enfermidade, tudo aquilo que é doença, põe por terra, Senhor Deus. Nós pedimos, nós clamamos a Ti, não porque merecemos, mas porque nós confiamos, nós acreditamos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Pai, esteja proporcionando a cura nesse momento, é o que pedimos. E assim, Pai, nós te agradecemos por tudo e nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado, Deus abençoe a todos e até a próxima quarta, se assim Deus permitir.